Afinal, qual o limite para os poderes do Reed Richards? O quanto que ele consegue se espichar? Será que tem um limite? Afinal, o que a gente viu lá no filme do Quarteto Fantástico diz pra gente que, em teoria, tem um limite. O que que tá acontecendo? No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês. A gente começa aqui analisando que quando a gente pensa em elasticidade, a gente pensa em uma coisa infinita. Por exemplo, o Luffy se esticando o quanto ele quiser, ou até mesmo uma borracha se transformando em um avião. Mas o Reed Richards, o homem mais inteligente da Marvel, tem um limite físico, com Pedro Pascal chegando no MCU de fato agora, e a gente vendo o filme do Quarteto Fantástico, essa pergunta nunca foi tão importante. Será que o Reed consegue segurar um Celestial? Será que ele aguenta ser puxado por um buraco negro? Hoje aqui no canal Para Nerd, eu vou revirar os manuais oficiais da Marvel e as HQs mais obscuras para te dar esse número exato. Sim, existe um número. E acredite, se ele passar desse limite, o resultado é nojento. Mas vamos direto ao ponto. Segundo o oficial Handbook of the Marvel Universe, que é meio que a bíblia do universo da Marvel, o Reed Richards não tem elasticidade infinita, ele não estica o quanto ele quiser. O limite seguro dele é de aproximadamente 1.500 pés. E trazendo isso para o nosso mundo, para a gente tentar entender, isso dá cerca de 457 metros. Para você ter uma ideia, isso é mais ou menos a altura do Empire State Building, ou quase 12 Cristos Redentores empilhados. Mas agora o fato é aqui, patrola. E se ele passar disso, o que pode acontecer? E eu sei que vocês devem estar falando assim, ai, para nerd, mas 450 metros é muito pouco. Calma, esse é o limite confortável para ele. Até então, até aí, ele vai tranquilo. Mas se ele tentar esticar 500, 600, a fisiologia dele pode sim começar a falhar. O fato é que, diferente do Homem Borracha da DC, o Reed sente dor. Se ele esticar demais, os músculos elásticos dele começam a rasgar e ele perde a coesão molecular e pode literalmente perder o controle da forma física e virar uma poça de carne derretida. Afinal, seus átomos começam a se chocar um com os outros, desse modo fazendo uma desintegração celular. Mas como que o corpo dele então funciona, se a gente parar para analisar desse modo? O maior erro das pessoas é achar que o Reed é feito de borracha. Não é isso. Os raios cósmicos que um dia deram seus poderes alteraram a estrutura molecular dele. Ou seja, ele não estica, a pele estica, as células esticam. Todo o seu corpo estica. Isso então significa que ele não tem órgãos nem ossos fixos. Ele precisa de concentração constante para manter essa forma humana. Se o Reed desmaiar completamente ou perder o foco total, ele vira um líquido viscoso no chão. Você já imaginou o Doutor Destino tendo que varrer o Reed do chão? Essa cena não seria nem um pouco legal, mas é para vocês entenderem que o poder dele constantemente está agindo sobre ele. É como se o corpo dele se tentasse ceder, de certo modo, a gravidade a todo momento e meio que fazesse com que ele derretesse. Outro ponto crucial aqui é que o Reed não cria massa. O Homem Borracha, ele pode ficar gigantesco e chegar até mesmo a pesar 50 toneladas. Ele tem a massa de um homem adulto no seu modo normal, com 80 quilos. Então, se ele esticar o braço por 400 metros, esse braço vai ficar fininho, igual uma folha de papel ou um fio de cabelo. Ou seja, ele meio que distribui a massa dele conforme ele vai se esticando. Ele pode ficar inflado, diminuindo a densidade para poder flutuar igual um balão ou ficar denso e duro igual uma rocha para dar um soco. É controle molecular, não mágica. Desse modo a gente vê que de fato o poder dele não é esticar, mas essa habilidade dele moldar as moléculas dele da maneira que ele quiser, simplesmente com o seu pensamento. Tá, a gente já viu tudo isso, mas e quais são os feitos que a gente pode comprovar que ele já fez? O fato é que, apesar de todas essas regras que a gente viu aqui, os roteiristas têm essa licença poética para poder quebrar essas regras que meio que estão, né, canônicas dentro do universo da Marvel. Inclusive, teve muitas coisas que ele já fez ignorando os 450 metros que são seguros para ele. Em algumas histórias extremas, ele já esticou o suficiente para cobrir quarteirões inteiros para segurar explosões. Ele fica fino como um tecido quase que transparente.
o cérebro expandido. O poder dele não é só físico, Reed já esticou o próprio cérebro, aumentando a superfície e criando mais neurônios temporários para processar informações mais rápidos que um supercomputador. Isso é o verdadeiro cérebro do poder, o Brain Power. E agora um dos mais legais, que é imitando coisa. Teve uma vez que ele aumentou a densidade da pele e moldou os punhos para ficarem cheios de nós, simulando a força do coisa para bater em vilões pesados. Ele apanhou depois? Apanhou, mas o fato aqui é que ele conseguiu bater neles e foi com certeza um feito muito legal. Mas agora, e o futuro dele no cinema? Por que isso importa agora? Porque em Vingadores Doomsday, o Reed vai enfrentar ameaças nível multiverso. Se ele tentar segurar um ataque do Doutor Destino ou de uma incursão, ele vai precisar passar do limite dos 450 metros com muita facilidade. A minha aposta aqui é que vamos ver um Reed que usa a inteligência para potencializar o seu esticamento, talvez usando tecnologia para não rasgar o próprio corpo, ou veremos cenas clássicas dele se sacrificando e esticando até arrebentar para salvar a sua família. Lembrando aqui que, em teoria, o Franklin Richards ali foi raptado. O fato aqui é que, se a gente vai resumir, os 450 metros já foram passados. Dor e risco de vida ele sempre vai estar correndo. Ele não é que nem um Luffy que não tem um limite tangível para quanto ele pode se esticar. Ele é um cientista preso num corpo de massa instável. Isso então significa que ele não tem órgãos nem ossos fixos. Ele precisa de concentração constante para manter essa forma humana. Se o Reed desmaiar completamente ou perder o foco total, ele vira um líquido viscoso no chão. Você já imaginou o Doutor Destino tendo que varrer o Reed do chão? Essa cena não seria nem um pouco legal, mas é para vocês entenderem que o poder dele constantemente está agindo sobre ele. É como se o corpo dele se tentasse ceder, de certo modo, à gravidade a todo momento e meio que fazesse com que ele derretesse. Outro ponto crucial aqui é que o Reed não cria massa. O Homem-Borracha ele pode ficar gigantesco e chegar até mesmo a pesar 50 toneladas. Ele tem a massa de um homem adulto no seu modo normal, com 80 quilos. Então, se ele esticar o braço por 400 metros, esse braço vai ficar fininho, igual uma folha de papel ou um fio de cabelo. Ou seja, ele meio que distribui a massa dele conforme ele vai se esticando. Ele pode ficar inflado, diminuindo a densidade para poder flutuar igual um balão, ou ficar denso e duro igual uma rocha para dar um soco. É controle molecular, não mágica. Desse modo a gente vê que de fato o poder dele não é esticar, mas essa habilidade dele moldar as moléculas dele da maneira que ele quiser, simplesmente com o seu pensamento. Tá, a gente já viu tudo isso, mas e quais são os feitos que a gente pode comprovar que ele já fez? O fato é que, apesar de todas essas regras que a gente viu aqui, os roteiristas têm essa licença poética para poder quebrar essas regras que meio que estão, né, canônicas dentro do universo da Marvel. Inclusive, teve muitas coisas que ele já fez ignorando os 450 metros que são seguros para ele. Mas e aí, vocês estão ansiosos para ver o quanto que ele vai conseguir se esticar lá nos filmes? Comenta aqui embaixo qual que é a forma que você quer ver ele se esticar ou mesmo se transformar nos filmes agora que ele vai aparecer com todos os Vingadores. E se você curtiu essa análise nerd, é claro, esmaga o dedo no like e se inscreve no canal se você quer mais conteúdo desse modo aqui pelo canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.